Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes, senhor presidente, Daniel Mariano, Neto Alves, Joex Almeida, Valmir do Parque Meia Lua, Silfarnes del Salvador, Rogério Timóteo, Marcelo Dantas, Paulinho do Esporte, Jean Araújo, Maria Amélia. Temos quórum, senhor presidente. Agora passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção 183, moção de conscientização pelo transcurso do Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre graves violações dos direitos humanos e pela dignidade das vítimas. 24 de março. Autoria Daniel Mariano. Moção 184. Registra o transcurso do Dia Mundial da Meteorologia, 23 de março. Autoria vereador Daniel Mariano. Moções 185, 192 e 199. Moção de conscientização pelo transcurso do Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de março. Autoria, vereadores Daniel Mariano, Marcelo Dantas e Jean Araújo. Moções números 186, 198, 200 e 202. 12. Moção de conscientização pelo transcurso do Dia Mundial da Síndrome de Down. 21 de março. Autoria, vereadores Daniel Mariano, Jean Araújo, Valmir do Parque Meia Lua e Neto Alves. Moções números 187, 197, 207, 208. Moção de conscientização pelo transcurso do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. 21 de março. Autoria, vereadores Daniel Mariano, Jean Araújo, Valmir do Parque Meia Lua e Neto Alves. Moção 188. Registro o transcurso do Dia Mundial da Poesia, 21 de março. Autoria, Daniel Mariano. Moção 189, moção de conscientização pelo transcurso do Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado anualmente em 20 de março. Autoria, Daniel Mariano. Moções 190, 204 e 214. Moção de reconhecimento pelo transcurso do Dia do Artesão, celebrado em 19 de março. Autoria, vereadores Daniel Mariano, Valmir do Parque Meia Lua e Neto Alves. Moção 191, moção de reconhecimento pelo Dia Nacional da Imigração Judaica, celebrado em 18 de março. Autoria, vereador Daniel Mariano. Moção 193, moção de comemorativa pelo transcurso do Dia do Consumidor, dia 15 de março. Moções números 194 e 206. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia de São José, 19 de março. Autoria dos vereadores Jean Araújo e Valmir do Parque Meia Lua. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Carpinteiro, 19 de março. Autoria Jean Araújo. Moção 196. Registro o transcurso do Dia do Marceneiro, dia 19 de março. Autoria Jean Araújo. Moção 201. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Médico Clínico, 16 de março. Autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 202. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Agente Funerário, celebrado no dia 17 de março. Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 203. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Serviço Social, celebrado no dia 17 de março. Autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua.
Moção 205. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Saúde Bucal, 20 de março. Autoria: Valmir do Parque Meia Lua. Moção 208. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Nacional da Ordem de Demolay, 18 de março. A Ordem de Demolay é a organização composta por jovens de 12 a 21 anos, inspirada em Jacques de Molay, nobre francês e o último grão-mestre da Ordem dos Templários, martirizado em 18 de março de 1314. Esses jovens se organizam com o propósito de contribuir para a construção de uma sociedade melhor, fundamentados nos valores da fraternidade, da filantropia e da cidadania, bem como os princípios filosóficos da ordem que orienta sua trajetória. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa a adoção das providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 18 de março de 2026. Autoria: vereador Neto Alves. Moção 209. Registro transcurso do Dia Internacional em memória das vítimas do terrorismo, 11 de março. Autoria: vereador Neto Alves. Moção 210. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Universal do Teatro, 21 de março. Autoria: vereador Neto Alves. Moção 213. Requeremos ao excelentíssimo presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos desta sessão o registro da moção congratulatória a Jéssica Bernardino pela eleição como presidenta da Associação Esportiva Jacareí Rugby para o biênio 2026-2028. A advogada Jéssica Bernardino foi eleita em assembleia realizada na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida de Jacareí, assumindo oficialmente o mandato a partir de abril de 2026. Voluntária da instituição desde 2015, Jéssica construiu uma trajetória marcada pela dedicação, pelo comprometimento institucional e pela contribuição efetiva nas áreas jurídicas e administrativa do clube, colaborando de forma constante para o fortalecimento da organização e da estrutura esportiva da entidade. Sua eleição representa não apenas o reconhecimento de uma trajetória de trabalho e compromisso com o esporte, mas também a continuidade de um importante marco de representatividade e protagonismo feminino, ao tornar-se a terceira mulher a presidir o Jacareí Rugby. Jéssica Bernardino reafirma o papel fundamental das mulheres na liderança de instituições esportivas e contribui para a construção de espaços cada vez mais inclusivos, diversos e democráticos. Trata-se de um exemplo inspirador para meninas e mulheres que veem no esporte um caminho de desenvolvimento pessoal, profissional e social. O Jacareí Rugby, por sua vez, é reconhecido nacionalmente por sua trajetória de excelência, com conquistas expressivas em competições estaduais e nacionais, além de desenvolver um trabalho sólido na formação de atletas e no fortalecimento das categorias de base. A eleição de Jéssica Bernardino simboliza a continuidade de um legado construído com dedicação, responsabilidade e espírito coletivo, reforçando o papel do esporte como instrumento de formação cidadã, integração comunitária e transformação social em nosso município.
Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa a adoção das providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 18 de março de 2026, autoria vereadora Maria Amélia, do PSDB. Senhor presidente, não há mais moções a serem lidas nesta sessão. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 136. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, solicitando revisão da alteração de itinerário da linha 5116, Jacareí, São José dos Campos, via Estrada Velha, prevista para vigorar a partir de 28 de fevereiro de 2026, a fim de que seja mantido o atendimento ao terminal rodoviário de Jacareí. Conforme o comunicado divulgado pela operadora, a referida linha deixará de passar pela rodoviária nova de Jacareí, passando a iniciar seu trajeto na Avenida Siqueira Campos, em frente à base da Guarda Municipal, seguindo pela Rua Campos Sales, Parque da Cidade e Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, retornando a partir da Gates em direção a São José dos Campos. De acordo com informações constantes no sistema da EMTU, a linha 5116 tem como ponto inicial o terminal rodoviário de Jacareí e como destino o terminal rodoviário Frederico Ozanam, em São José dos Campos, caracterizando-se como importante eixo de ligação intermunicipal para trabalhadores, estudantes, idosos e demais usuários, que dependem do atendimento na região central e no entorno da rodoviária. A alteração proposta implicará prejuízos significativos à população residente nos bairros que utilizam a linha a partir da rodoviária, uma vez que os usuários precisarão se deslocar até a região da Avenida Siqueira Campos, próximo à tenda Avan, para acessar o serviço, aumentando o tempo de deslocamento e os custos indiretos da viagem. Diante do exposto, solicitamos que a Artesp avalie tecnicamente a possibilidade de manutenção do itinerário como passagem pelo terminal rodoviário de Jacareí, ou, alternativamente, que sejam apresentadas medidas compensatórias que assegurem o adequado atendimento à população afetada, garantindo-se a modicidade, continuidade e eficiência do serviço público de transporte intermunicipal. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Artesp e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Jean Araújo. Senhor presidente, venho pedir esse requerimento para a Artesp para que possa ser verificada a possibilidade de ser mantido o mesmo itinerário que já é feito nessa linha Jacareí a São José dos Campos, por conta de pedidos de munícipes que passaram a ter dificuldades para acessarem o seu transporte, acessarem o ônibus, ainda mais os que vão trabalhar em São José. Por isso, a gente está aqui enviando esse requerimento para a Artesp, pedindo para que possa ser revisto esse itinerário do ônibus, a fim de que possa continuar atendendo as pessoas da nossa cidade. Requerimento 137. A IDP solicitando substituição de postes de madeira que apresenta risco de queda, localizado na Avenida Jorge Malaquias, ao lado do número 103, no Jardim Nova Esperança, por um poste de concreto. Autoria Paulinho do Esporte. Requerimento 138, a IDP solicitando poda dos galhos das árvores situadas na rua Arthur Máximo, em frente ao número 132, no Jardim Paraíso. Autoria Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 139 ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando reforço de rondas policiais nas imediações da Escola Estadual Professor Darcy Lopes,
localizada na rua Professora Olinda de Almeida Mercadante, número 3.925, no Jardim Paraíso. Autoria Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 140. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à diretoria de ensino da região de Jacareí, solicitando informações e providências diante de episódios recorrentes de brigas e conflitos entre os alunos da Escola Estadual Professora Darcy Lopes, situada no Jardim Paraíso. Foram relatados por pais, responsáveis e moradores diversos episódios de brigas e conflitos registrados na Escola Estadual Professora Darcy Lopes, localizada no Jardim Paraíso, fato que tem gerado grande preocupação quanto à segurança dos estudantes, professores e demais profissionais da unidade escolar. De acordo com os relatos, tais ocorrências têm sido frequentes, comprometendo o ambiente educacional e causando insegurança à comunidade escolar. Espera que a escola seja um espaço seguro voltado ao aprendizado, à convivência saudável e ao desenvolvimento dos alunos. Diante da gravidade das situações relatadas e com o objetivo de contribuir para a segurança no entorno da unidade escolar, também foi solicitado por este gabinete reforço no patrulhamento junto ao 41º Batalhão de Polícia Militar, visando intensificar a presença policial e auxiliar na prevenção de novos episódios de violência. Dessa forma, requer-se à Diretoria de Ensino da região de Jacareí, nos termos regimentais, que informe esta Casa de Leis. Primeiro, quais providências já foram adotadas pela Diretoria de Ensino e pela direção da escola para conter as brigas e conflitos entre alunos na Escola Estadual Professora Darcy Lopes. 2. Se há acompanhamento psicopedagógico, psicológico ou ações educativas voltadas à mediação de conflitos e orientação dos estudantes envolvidos. 3. Se existe planejamento para reforço da segurança e monitoramento no ambiente escolar, visando prevenir novas ocorrências. 4. Se há previsão de diálogo com pais responsáveis para tratar da situação e buscar soluções conjuntas. Diante do exposto, solicita-se atenção e providências urgentes para que seja garantido um ambiente escolar seguro e adequado para todos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Diretoria de Ensino da região de Jacareí. E, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Silfarne, do Cidade Salvador. Não foi pedido votação. Senhor presidente, hoje eu trago a essa casa uma preocupação muito grande, que é na escola Darcy Lopes, que é no Jardim Paraíso. Então, a gente está tendo várias reclamações de muitas brigas na saída de escola. Então, está trazendo aí um desconforto para os pais desses adolescentes. Inclusive, eu acho que foi na semana passada, houve uma briga lá, né, que acabou se envolvendo uma adolescente grávida, né, e acabou se machucando. Então, a gente aqui, a população, né, os moradores do Jardim Paraíso, eles querem o quê? Mais segurança nessa escola, para trazer mais, para trazer segurança, né, que eles estão ali para estudar, gente, e na saída da escola, diariamente está acontecendo esses conflitos ali. Então, o que a população quer é uma ronda escolar, alguma coisa assim, né, para trazer mais segurança para esses adolescentes. Obrigado. Requerimento 141. A JTU Jacareí Transporte Urbano solicitando informações e providências a respeito das condições dos veículos que operam na linha circular 8, que atende o Parque Santo Antônio. Autoria Gabriel Belém. Requerimento 142 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências para manutenção,
do pavimento na rodovia Henrique Heroles, SP-66, neste município. Autoria Gabriel Belém. Requerimento 143. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando em caráter de urgência a organização da fiação em postes da Travessa Delfino Ferreira da Silva, na altura do número 20, no centro. Solicitamos a essa concessionária que notifique oficialmente as empresas que utilizam os postes da rede elétrica para a distribuição de serviços de internet e telecomunicações, a fim de que promovam a imediata organização e adequação da fiação instalada, que atualmente se encontra em situação precária. Tal situação tem gerado grande poluição visual, risco à segurança e aspecto de abandono, além de causar impacto negativo para a população. Ressalta-se que a desorganização da fiação prejudica, inclusive, a imagem da própria concessionária, uma vez que os postes pertencem à rede de distribuição sob sua responsabilidade. Diante disso, solicitamos em caráter de urgência a organização e regularização dos cabos instalados, bem como a retirada dos fios inutilizados e a adequação da fiação pelas empresas responsáveis. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Daniel Mariano. Foi pedido votação. Senhor presidente, mais um requerimento nosso feito dentro dessa casa, Rua Delfino Ferreira da Silva, no 20, no centro. Questão da fiação aí, da poluição, né? Fica muito feio a nossa cidade. A gente tem cobrado a EDP para que possa fazer essa parceria junto às companhias de internet. Aqui está o requerimento. Tenho falado dentro dessa casa várias sessões, né, que a gente vem conversando sobre esse assunto. E a cidade fica muito feia, né? Até mesmo trazendo um perigo aí à sociedade, né? As pessoas que utilizam calçada, motocicletas, o risco, né, da fiação. A gente tem conversado muito dentro dessa casa, que seja sanado de vez esse problema. É muito importante porque fica feio a questão do bairro da cidade, né? Foi trocado um poste de madeira, substituído por um poste de cimento. A gente agradece a EDP, mas como pode ver, a fiação fica todo solto, exposto aí. Então eu peço essa colaboração dos colegas aí, que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Eu só quero colaborar aí e dizer aos vereadores que eu tive uma resposta ontem da EDP e eles estão com um novo diretor da região do Vale do Paraíba. E ele solicitou que a gente possa marcar uma reunião com eles para tratar dos assuntos pendentes dos vereadores. Eu queria ver com os vereadores, para a semana que vem, um bom dia que a gente possa marcar essa reunião com eles. Tá? Semana que vem, para a próxima, começo do mês. Tá bom? Então, os vereadores aí eu vou encaminhar para vocês no e-mail e vocês me respondam o melhor dia para a gente poder marcar a reunião com o novo diretor da EDP Bandeirantes. Tá bom? Requerimento 143 está em votação. Xalá. Requerimento 143 de 2026 foi aprovado com 11 votos favoráveis e uma ausência. Próximo requerimento. Requerimento 144. A EDP São Paulo solicitando providências urgentes para a poda das árvores localizadas na Avenida José Cândido Porto,
número 885, bairro Vila Branca, neste município. Autoria, Marcelo Dantas. Requerimento 145. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, solicitando providências referentes ao reservatório de água desativado dentro do conjunto habitacional Bosques das Mangueiras, CDHU do bairro Campo Grande, neste município. Solicitamos a retirada do reservatório de água que se encontra desativado dentro do CDHU Campo Grande. Tal solicitação visa atender aos pedidos dos moradores do referido conjunto habitacional que enfrentam muitos transtornos devido ao fato desse reservatório se encontrar desativado. Ademais, o síndico e demais habitantes solicitam a retirada para possibilitar a construção de uma área de lazer que será feita pelos próprios moradores. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da CDHU e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, esse requerimento é 145/2026. Solicitamos a retirada do reservatório de água que se encontra desativada dentro do CDHU do Campo Grande. Então está aqui o requerimento aqui, ó, que o síndico lá mandou fazer. Aqui está as fotos que ele mandou, não estive lá, mas ele mandou aqui. Está vendo? E aqui está outra foto. Retirar isso aí para fazer uma área de lazer. Está lá parado lá e não pode estar parado. Então ele veio trazer no gabinete. A gente está fazendo isso aí, mas qualquer momento também eu vou no local lá no Campo Grande para resolver esse problema. Então quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua, e espero que seja rápido feito esse serviço lá do Campo Grande. Requerimento 146 ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação da fiscalização e do patrulhamento policial na região do Parque dos Príncipes, em especial das proximidades da rua Dom José, neste município. Autoria, Juex Almeida. Requerimento 147. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à CCR Rio SP, solicitando a realização de operação tapa-buracos na rodovia Presidente Dutra, na altura do KM 161 ao KM 165, neste município até a divisa com São José dos Campos. Este vereador vem recebendo diversas reclamações em razão da quantidade de buracos existentes nesse trecho, o que tem gerado sérios riscos de acidentes. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, estou mandando esse requerimento 147/2026 para CCR Rio a São Paulo, na rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 161 a 165, neste município, até a divisa de São José dos Campos. Aqui está o requerimento. E aqui está essa foto aqui, ó, dos buracos que existem dentro da rodovia Presidente Dutra. Então não tem lógica. Posso estar dizendo, nas ruas da cidade de Jacareí pode ter buraco, mas na Presidente Dutra é muito difícil. Tem 51 anos de Parque Meia Lua, nunca vi falar isso, e agora está cheio de buraco essa rodovia. Aí o povo reclama. Quem reclama são o pessoal que passa por lá, o pessoal do Parque Meia Lua e outros bairros da cidade de Jacareí. Aí diz, para pagar a pedágio, paga, mas tem que andar no buraco dentro da rodovia Presidente Dutra. Então peço que CCR Nova Dutra tome essa providência e tampe esses buracos. Requerimento 148
ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas na região do Jardim América, neste município. Autoria, Paulinho dos Condutores. Requerimento 149 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências para a pavimentação de trecho do canteiro central situado entre a rodovia Geraldo Scavone e a Avenida José Cândido Porto, no Jardim Califórnia. Autoria, Rogério Timóteo. Requerimento 150 à EDP, solicitando a poda das árvores situadas nos locais que especifica neste município. Autoria, Neto Alves. Requerimento 151. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador Francisco Eduardo Loureiro, reforçando a solicitação para a criação de uma unidade judiciária de violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Jacareí, seja através da instituição de uma vara especializada ou por meio de um anexo às varas já instaladas na comarca de Jacareí. Reiteramos solicitação já encaminhada por intermédio do requerimento número 41/2024, destacando que esse pleito foi pauta de audiência pública realizada em 27 de novembro de 2023, na 46ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Jacareí, São Paulo. Ocasião em que estiveram presentes representantes da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da Comissão Mulher Advogada da 46ª Subseção da OAB São Paulo, da Procuradoria da Mulher, da Câmara Municipal de Jacareí, da ONG Espaço Mulher, vereadores do município de Jacareí e membros da sociedade civil. Voltamos a tratar do assunto durante o encontro com as vereadoras do Vale do Paraíba, realizado no último dia 23 de fevereiro, em São Paulo, evento promovido pela Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher, secretária Sonaira Fernandes. Ressaltamos que a criação da respectiva vara especializada em Jacareí será de extrema importância no combate à violência contra as mulheres, além de propiciar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a esse público e garantir seus direitos. Portanto, acreditamos que a existência de tal vara será mecanismo imprescindível para fomentar a dignidade, a autonomia e a preservação da violência contra a mulher. A iniciativa também contribuirá para a efetivação de programas voltados à conscientização e ao aprimoramento do tratamento das questões relacionadas à mulher. Tal medida soma-se aos esforços institucionais que buscam transformar e melhorar a realidade de muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos desse egrégio Tribunal de Justiça. E, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereadora Maria Amélia, não foi pedido votação. Senhor presidente, quero fazer um breve comentário que a gente vem já desde 2023 conversando sobre essa subseção, né, aqui em Jacareí, uma vara especializada para tratar especificamente dos casos de violência familiares. A gente sabe o quanto é difícil, mas a gente está na luta e insistindo, né? Vou falar na tribuna que na semana passada nós tivemos em conversa com o diretor-geral do Fórum, Dr. Marcos, que é também juiz da primeira vara criminal, onde ele também pede uma ação nossa, em conjunto, eu vou passar depois para os novos pares, sobre esses casos de violência que têm aumentado. Ele tem colocado aí 2 medidas protetivas por dia, né? Então, o negócio está se alastrando e que ele possa fazer isso, essa análise, de forma diferenciada, priorizando os casos de crime contra a mulher e familiar numa vara especializada para esse
formato. Então, fica aqui o nosso registro e o nosso requerimento. Senhor presidente, não temos mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados da forma regimental. Agora solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de informações. Pedidos de informações 26. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de garantir transparência e ampla divulgação à população sobre as ações e os gastos do dinheiro público, considerando ser dever do Estado assegurar a transparência administrativa e o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e impessoalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, especialmente diante da importância da equipe de gestão escolar para o adequado funcionamento pedagógico e administrativo da rede municipal, e considerando a manifestação encaminhada por munícipe, relatando a possível existência de unidades escolares da rede municipal de ensino funcionando sem equipe de gestão escolar efetiva, com as funções sendo exercidas por meio de designações provisórias ou substituições prolongadas, mesmo diante da vigilância do concurso público número 006/2022 para os respectivos cargos. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quantas escolas municipais encontram-se atualmente sem coordenador pedagógico, vice-diretor e diretor da escola efetivos? 2, desde quando cada uma dessas unidades se encontra sem ocupante efetivo em cada um desses cargos? 3, qual é a previsão de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público vigente? 4, há justificativa formal para a não nomeação dentro do número de vagas disponíveis? 4.1, em caso positivo, encaminhar a respectiva justificativa. 5, há cargos de coordenador pedagógico, vice-diretor e diretor de escola municipais sendo exercidos por professores designados provisoriamente ou em substituições prolongadas, mesmo havendo concurso público em vigor? 5.1, em caso positivo, encaminhar nome de cada profissional nessa situação e a unidade escolar em que atua. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 18 de março de 2026. Autoria, vereador Luiz Flávio. Foi pedido votação. Senhor presidente, trago aqui esse pedido de informação em nome daquelas pessoas que passaram no concurso, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos. Aguardarei a resposta desse pedido de informação para saber a quantas andam as nomeações desses profissionais que foram submetidos a concurso público de provas e títulos e até agora não foram chamados. De outra parte, a Prefeitura tem nomeado pessoas em disfunção nessas funções que eram para ser ocupadas por cargos de provimento efetivo. Aguardarei a resposta. Foi pedido votação? Eu posso contribuir? Vou colocar agora. Presidente, eu gostaria de contribuir com esse pedido de informação. Primeiro, parabenizar o vereador Luiz Flávio, muito pertinente. No ano passado, eu fiz um pedido de informação também, em março, eu acredito, solicitando informações sobre a escala de substituição para os cargos de gestão nas escolas aqui de Jacareí. Na época, a Secretaria de Educação mandou para a gente uma tabela com todos os diretores, vice-diretores e coordenadores que trabalhavam em Jacareí e por qual concurso eles ingressaram na carreira e, se não por concurso, por qual escala de substituição, porque tem que ser publicada ali
por uma portaria, né, no boletim oficial. E, para nossa surpresa, vários dos profissionais que estavam ocupando cargos de direção eram antes professores ou era um coordenador que estava ocupando uma cadeira de diretor, o que é vedado pela lei que hoje regra essa escala de substituição. Muito provavelmente, vereador Luiz Flávio, a gente tem pessoas que estão ocupando aqui esses cargos de direção sem ter passado por concurso e sem estar seguindo essa lei, essa regra que existe hoje aqui no município. A gente está verificando de perto, porque não vai ser a primeira, nem de perto a primeira, na verdade, irregularidade que a gente verifica na educação aqui de Jacareí. Pedido de informações número 26 está em votação. Pastor Jacques. Marcelo. Pedido de informações número 26 de 2026 foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo pedido de informações. Pedido de informações 27/2026. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, zelando pela correta aplicação dos recursos e pelo cumprimento dos princípios constitucionais, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19 da Lei Orgânica do município de Jacareí, considerando que as unidades odontológicas móveis constituem importante instrumento de ampliação do acesso da população aos serviços de saúde bucal, especialmente em territórios com maior vulnerabilidade social ou com dificuldades de acesso às unidades fixas de atendimento, considerando informações obtidas por meio de resposta oficial do Ministério da Saúde a pedido realizado com base na Lei de Acesso à Informação, indicando que o município de Jacareí apresentou proposta para obtenção de unidade odontológica móvel no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Saúde, na rodada de 2023, porém não foi selecionado por não atender aos critérios de priorização estabelecidos pelo programa, considerando que, conforme a mesma manifestação do Ministério da Saúde, o município apresentou nova proposta em 2025, a qual foi considerada habilitada por atender aos critérios técnicos exigidos, porém não foi contemplada em razão da indisponibilidade orçamentária federal para aquelas etapas, e considerando a importância de esclarecer quais medidas foram adotadas pelo Poder Executivo Municipal para garantir a contemplação do município em programas federais destinados à ampliação da infraestrutura de saúde bucal, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quais critérios de priorização estabelecidos pelo Ministério da Saúde não foram atendidos pelo município na proposta apresentada para obtenção de unidade odontológica móvel no âmbito do PAC Saúde em 2023? 2. Qual secretaria ou equipe técnica foi responsável pela elaboração da proposta apresentada em 2023 e quais providências foram adotadas pela administração municipal após a não seleção do projeto? 3.
Quais alterações ou adequações foram realizadas na proposta apresentada pelo município na seleção realizada em 2025 em relação ao projeto apresentado anteriormente? 4. Qual foi a pontuação obtida pelo município de Jacareí na avaliação da proposta apresentada em 2025? E qual posição o município ocupou no processo de priorização do programa? 5. Quais medidas ou articulações institucionais têm sido realizadas pelo município junto ao governo federal para viabilizar a obtenção de unidade odontológica móvel? 6. Existe planejamento da Secretaria Municipal de Saúde para a participação do município em novas seleções ou programas federais que disponibilizem unidades odontológicas móveis? Favor detalhar. 7. Como está estruturada atualmente a rede municipal de atendimento odontológico, considerando número de equipes de saúde bucal, unidades que realizam atendimento odontológico, cobertura estimada da população e eventual existência de filas de espera? 8. Favor encaminhar cópia dos documentos relacionados às propostas apresentadas pelo município nos processos de seleção realizados em 2023 e 2025. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 18 de março de 2026. Autoria, vereador Gabriel Belém. Não foi pedido votação. Presidente, eu fiz esse pedido de informação para confirmar se é verdade uma denúncia que eu recebi no meu gabinete de que o nosso município teria perdido uma unidade móvel odontológica por falta dos procedimentos corretos, por falta de enviar a documentação necessária. Esse pedido de informação, se respondido adequadamente, vai confirmar essa hipótese ou rejeitar essa hipótese, né? Para que a gente saiba como está sendo feita a gestão da saúde aqui do município, que, enfim, em diversas ocasiões eu já apontei vários problemas. Pedido de informações 28. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, zelando pela correta aplicação dos recursos e pelo cumprimento dos princípios constitucionais, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19 da Lei Orgânica do município de Jacareí, considerando informações encaminhadas ao gabinete relatando possíveis alterações ou instabilidades contratuais envolvendo a prestação de serviços de limpeza e zeladoria nas unidades de saúde do município, considerando a relevância desses serviços para o adequado funcionamento das unidades de saúde e para a manutenção das condições sanitárias necessárias ao atendimento da população e considerando a necessidade de esclarecer a situação dos contratos atualmente vigentes, bem como eventuais processos de renovação, substituição ou nova contratação relacionados a esses serviços. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual é a situação atual dos contratos vigentes para a prestação de serviços de limpeza e zeladoria nas unidades de saúde do município de Jacareí? 2. Existe processo administrativo em andamento relacionado à renovação, prorrogação, rescisão ou substituição desses contratos? 2.1. Em caso positivo, favor detalhar. 3. Houve alguma intercorrência administrativa, contratual ou financeira envolvendo proposta de renovação ou prorrogação do contrato atualmente vigente? 3.1. Em caso afirmativo, favor esclarecer a natureza dessas intercorrências e as providências adotadas pela administração municipal. 4. Quais empresas atualmente prestam serviços de limpeza e zeladoria
nas unidades de saúde do município de Jacareí. 4.1. Favor informar os números dos contratos administrativos relacionados a esses serviços, seus respectivos prazos de vigência, valores contratuais e a secretaria responsável pela gestão contratual. 5. Existe previsão de substituição de empresa ou realização de nova contratação para execução desses serviços? 5.1. Em caso positivo, favor informar o cronograma previsto para eventual transição. 6. Quais medidas estão sendo adotadas pela administração municipal para garantir a continuidade dos serviços de limpeza e zeladoria nas unidades de saúde durante eventual processo de renovação ou substituição contratual? 7. Favor encaminhar cópia dos contratos vigentes e de eventuais aditivos contratuais relacionados à prestação de serviços de limpeza e zeladoria nas unidades de saúde do município. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos Sala das Sessões, 18 de março de 2026. Autoria, vereador Gabriel Belém. Não foi pedido votação. Presidente, assim como o pedido de informação anterior, esse pedido que o secretário acabou de ler se presta a confirmar uma denúncia ou refutar essa denúncia de que nós estaremos passando por instabilidades nos contratos de limpeza de unidades de saúde aqui no município. Alguns munícipes já relatam alguma sujeira nas unidades e pedem esclarecimentos aqui à vereança. A gente se presta esse papel de sempre manter a população informada e dar transparência a todos os atos da administração pública. Pedido de informações 29/2026. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando que os atos administrativos devem ser norteados pelo princípio da publicidade, nos termos do caput, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, e considerando que as obras de drenagem e de saneamento são de interesse público essencial para a população do bairro Veranejal, que enfrenta problemas crônicos com relação à carência dessas estruturas, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, há projeto técnico elaborado para as referidas obras com indicação de data de elaboração e responsáveis? 1.1. Em caso positivo, favor enviar a cópia do projeto elaborado. 2. Foram iniciadas as obras de macrodrenagem e saneamento do bairro Veraneio e Jal? 2.1. Em caso positivo, favor informar as datas previstas de início e término das obras de macrodrenagem e saneamento do bairro Veraneio e Jal. 3. Qual o valor total orçado para execução das obras, incluindo análise detalhada por etapas? Favor informar separadamente. 4. Existem contratos firmados com as empresas executoras? 4.1. Em caso positivo, favor informar separadamente os números dos contratos, datas de assinatura, vigência e empresas contratadas. 5. Os contratos das obras supramencionadas sofreram aditamentos? 5.1. Em caso positivo, favor detalhar separadamente a natureza, aditamentos, valores, prazos, termos quantitativos e qualitativos. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos Sala das Sessões, 18 de março de 2026. Autoria, vereador Luiz Flávio. Foi pedido votação. Senhor presidente, como vocês todos sabem, é de conhecimento de toda a população do Veranejal, eu votei contrariamente à criação da subprefeitura apenas para um bairro,
Porque eu entendo que a nossa cidade é muito grande e essas subprefeituras têm que ser regionais. Ora, eu estive lá semana passada e verifiquei que o bairro continua nas mesmíssimas condições. E eu dizia que o Ijau não precisa de subprefeito, o Ijau precisa de asfalto, precisa de saúde, precisa de lazer. Andei por todas as ruas, buraco por todo lado, lama por todo lado e uma enchente que devastou boa parte ali do bairro. Então eu estou fazendo a pergunta ao prefeito, porque foi promessa aqui quando criou a subprefeitura. Quando que começa o asfalto no Ijau? Quando que começa a fazer a drenagem do Ijau? Quando vai mandar uma UBS lá para o Ijau? São essas perguntas aqui que eu estou fazendo e espero resposta, porque a população do Ijau, repito, não precisa de burocracia, precisa de serviço público de qualidade e gratuito. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, quero contribuir para o pedido de informação do vereador Flavinho, parabenizar, mais uma vez, muito pertinente as perguntas. À época da criação dessas subprefeituras, tanto o vereador Luiz Flávio quanto eu alertamos sobre a falta de estrutura que existia nesse bairro e sobre a precipitação de se criar esses cargos antes de criar uma estrutura que os recebesse, e isso está se confirmando agora. Então, mais do que justo a Câmara acompanhar de perto toda a situação. Eu queria aproveitar aqui também o espaço, presidente, para fazer uma correção de um fato que eu divulguei nas minhas redes sociais recentemente. Há alguns dias, na sexta-feira, eu publiquei um vídeo de uma enchente no Veraneio Ijau. Como o vereador Luiz Flávio disse, houve de fato uma chuva que causou alagamento em alguns pontos do bairro, mas a enchente que eu postei nas redes não foi a enchente que aconteceu durante a semana. Depois o Gleidson, que é o subprefeito do Ijau, me avisou, me corrigiu, inclusive agradeço o Gleidson, e eu falei para ele que iria corrigir essa informação no momento oportuno. A gente tem muito compromisso com a verdade, muito compromisso com a correção dos fatos que a gente veicula em todas as nossas redes, em todos os espaços que a gente ocupa. Então é por isso que eu estou fazendo essa correção aqui. A chuva ocorreu, de fato a Defesa Civil foi acionada e foi até o local para atender os munícipes que precisavam, mas não foi a chuva, não foi a enchente que a gente mostrou nas redes sociais. Já foi apagado, obviamente. Quero também fazer meus comentários e dizer que eu fico muito feliz, porque esse movimento do Ijau, o Ijau Acordou, começou nessa casa em 2023 para 2024, e de lá para cá, sim, eles estão sendo ouvidos por todos os vereadores e também pela Prefeitura Municipal de Jacareí. E perceba, eu tenho aqui um plano de governo de 2012, que o Ijau nem existia no plano. Então, que bom que ele existe agora, e que bom que ele está saindo do papel, e que a associação do Ijau, tenho certeza que está muito feliz por ter um subprefeito lá, o Gleidson, e que está fazendo um trabalho próximo à associação, ouvindo as demandas, e a gente está aqui para dar esse amparo também nessa questão de fiscalização, para que essas obras realmente saiam do papel e que as obras cheguem lá no Ijau. Que realmente, agora, após 30 anos, é que alguém como nós aqui nesta casa e também como a Prefeitura, está pensando no Ijau. Senhor presidente, também quero colaborar, dizer que sou favorável ao pedido de informação. Eu acho que o Veraneio Ijau é um bairro que ao longo desses anos sofreu e vem sofrendo, mas também quero dizer da importância que é da subprefeitura daquela região, porque quando a gente precisa, tem um subprefeito ali que a gente pode estar cobrando dele, mas é fato também que isso não tira a nossa responsabilidade enquanto vereador de estar cobrando, fiscalizando. Essa semana eu tive a oportunidade de andar todo o Veraneio Irajá, Veraneio Ijau, olhando as ruas, e pude constatar que as ruas estão em péssimo estado, mas tenho certeza que também, já com o nosso pedido de manutenção, juntamente com o subprefeito daquela região, para estar fazendo a manutenção. E o trabalho de drenagem está fazendo, né? Todo mundo sabe que para fazer asfalto, primeiro precisa fazer o trabalho de drenagem. Quero parabenizar também a associação do bairro Veraneio Ijau, daquela região, e com isso também já despertou os moradores do Irajá também, que já formou uma associação e que está cobrando, e esse é o papel da população, cobrar de nós enquanto gestor, para que a gente possa resolver o problema da população. Pessoal, só relembrando os vereadores que, se não se inscrever, e eu der o ponto final aqui, não vai poder falar. Já aconteceu 3 vezes agora.
Só nesse pedido aconteceu 3 vezes. Então, fique atento. Se não se inscrever depois, não reclama, tá bom? O vereador Timóteo pode falar. Senhor presidente, eu quero falar sobre a importância de se criar 2 subprefeituras na cidade de Jacareí. Por mais que temos aqui pensamentos, diferentes, foi criada a subprefeitura do Ijau e também foi criada a da Geraldo Scavone, na qual eu fui subprefeito, o primeiro subprefeito da região da Scavone, já procurando um lugar para a subprefeitura estar sendo instalada. Inclusive em breve será anunciado este local que nós encontramos lá e deixamos para o próximo subprefeito, André Petz. E lembrando que aquela localidade não estava sendo assistida, alguns lugares ali, eu fiz um trabalho que depois vou estar mostrando a importância de se ter uma subprefeitura também na Scavone. O subprefeito Gleidson tem feito um excelente trabalho, aquela localidade não estava sendo vista de perto e agora está sendo vista de perto com o subprefeito. Quero parabenizar o prefeito Celso Florencio, que com muita coragem colocou no bairro um subprefeito para ouvir a população. É muita coragem mesmo colocar alguém dentro do bairro. Eu tenho certeza que este pedido de informação será esclarecido e vai ser trazido aí todos os pontos que foi mencionado para o vereador. Presidente, desde 2009, eu estou nessa casa aqui. Jardim Veranejal era um bairro, desde 2009, era um bairro abandonado. Nem ônibus ia lá, teve diversos problemas naquele local. Não tinha passarela, não tinha nada, a gente lutou pela passarela, hoje tem a passarela naquele local lá. Eu vivo lutando pelo Jardim Veranejal, vou lá, tiro foto, moto para tudo, e todos os vereadores vão lá. A proposta de ter esse subprefeito foi do Celso Florencio. Quem manda na cidade é o Celso Florencio, não é vereador. Então, se ele colocou o subprefeito, ele está sabendo o que está fazendo, elegeram ele para isso. Por isso, dou os parabéns para o Celso Florencio, que tem que cumprir o que ele falou, que ele fez para o povo lá, que onde eu estive lá no Jardim Veranejal, conversando com a associação. Lá, é que assim que eles falaram para mim, por isso eu quero passar essa resposta aqui. Se ele criou 2 subprefeituras, o problema é dele, ele que vai pagar mais tarde, ele não acabou o mandato dele, ele tem que fazer as coisas que ele prometeu na cidade. Celso Florencio, você está de parabéns, estamos juntos, quem manda na cidade é você, não é vereador. Meu voto é favorável. Presidente, também quero contribuir com esse pedido de informação do vereador Luiz Flávio, na questão do saneamento básico. A gente está acompanhando de perto aí. Hoje está ali no Igarapés, até o final do mês aí, já uma proposta de fazer a travessia da Dutra, para iniciar no começo de abril, a estação ali de tratamento de esgoto. E a gente sabe que para chegar à pavimentação é um processo, saneamento básico, drenagem. Também aqui quero cumprimentar também as reformas dos abrigos que foram feitas lá no bairro. A gente também esteve com a associação lá, mandar um abraço a todos. Estive também semana passada aí verificando a situação das ruas. Essas chuvas têm danificado as estradas aí, mas também já estamos cobrando aí do secretário para dar uma atenção especial até que chegue aí a pavimentação, asfalto, fazer o cascalhamento aí nas estradas lá para dar dia a dia de vida às pessoas. Sou favorável também. Quero contribuir também, senhor presidente, em relação a esse pedido de informações. Parabenizar desde já o Gleidson, nosso amigo também, o Celso Florencio, pelo trabalho que tem feito lá no Veranejal. E a gente sabe que esse bairro antigamente não tinha uma atenção nenhuma quase. E a gente vê o quanto que evoluiu. Transporte público, demandas, pontos de ônibus que foram feitos no bairro, não tinha acessibilidade nenhuma. E também a gente pode ver as obras do SAI que estão agora também acontecendo lá, que é um avanço importante. Para chegar ao asfalto, a gente sabe que ele é o último que chega. Então tem que fazer saneamento básico, fazer a drenagem, e isso está sendo feito. É importante lembrar que está sendo feito. Então não está abandonado o bairro. A gente vê os avanços que está tendo o bairro também. Parabenizar a ANVI, que faz um trabalho muito forte no bairro, e dizer que vocês podem contar com a gente sempre aí. Queremos sempre votar bons projetos, sempre a favor do bairro Veranejal.
Pedido de informações número 29 está em votação. Pedido de informações número 29 foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo pedido de informações. Não temos mais pedidos de informações, senhor presidente. Os pedidos de informações foram apreciados da forma regimental. Agora eu solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de o pastor Manuel José da Costa. Voto formulado pelos vereadores Jean Araújo, Valmir do Parque Meia Lua, Daniel Mariano e Rogério Timóteo. Voto de pesar pelo falecimento de José Admilton da Silva. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de José Marcelino Augusto. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Maria Auxiliadora dos Santos Custódio. Voto formulado pelo vereador Jean Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de Selmo dos Santos Loesch. Voto formulado pelos vereadores Paulinho do Esporte e Daniel Mariano. Voto de pesar pelo falecimento de José Servano da Fonseca. Voto formulado pelo vereador Silfarne. Senhor presidente, são esses os votos de pesar para a sessão de hoje. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.